Olá, meus amigos e minhas amigas, conselheiros, secretários, conselheiras e secretárias, também presidentes de conselhos dos direitos. Estamos aqui novamente, professor Deonério, do ECA Capacita, conversando um pouco mais com vocês. Eu estava com uma notícia ontem, e ontem não a reportei, estou reportando hoje, que remeteu-me à lembrança do que ocorreu lá com o menino Bernardo, há anos atrás. E por isso eu falei, não, acho que vale a pena falar dessa notícia, porque quando eu falei da notícia do menino Bernardo, o menino Bernardo já havia falecido. E depois teve todas as consequências que tiveram e as repercussões que tiveram no Brasil. Mas agora nós temos um caso também que é um dos que acontecem no território brasileiro. Um dos casos. São vários, com certeza, que existem por aí, muitos deles não divulgados por medo ou por vergonha ou por qualquer outra situação semelhante. Vamos estar falando aqui de abuso de autoridade, mas eu peguei no site e vou mostrar para vocês aqui a matéria no site e depois eu vou reportar-me ao que eu copiei do site e vou poder expor, porque assim como o jornal que fez a matéria, eles protegeram o nome, né, da mãe e do padrasto da menina de 13 anos, assim também como o nome da menina. E é óbvio que aqui também a mesma coisa vai ser feita. Eu vou dar referência ao jornal. Deixa eu ir aqui para a tela do meu computador, para que vocês também possam acompanhar junto comigo. E vamos fazer uma grande leitura, ou seja, este vídeo ele vai estar disponível no YouTube, no canal ECA Capacita, e ele tem uma duração, ele é longo, porque vou ler muitas coisas, tá bom? Mas aqueles que são do Sistema de Garantia dos Direitos de Crianças e Adolescentes sabem que todas as fundamentações carecem de reflexão, carecem de leitura e releitura, e nem todo relatório é curto. Na verdade, nenhum relatório deveria ser curto. Todos deveriam ser bem específicos. Mas vamos em frente. Vamos para a tela do meu computador. Aqui está a notícia. A menina aqui, esse séculodiário.com.br, fala de uma menina violentada desde bebê, por genitora e padrasto. Está falando desde bebê, vocês vão ver na notícia, que é desde os 3 anos, aproximadamente 3 anos de idade. A menina clama proteção à justiça, e é por isso que me remeteu à lembrança do menino Bernardo, quando corre, ou se socorre, ou busca socorro nas mãos daquela promotora do Ministério Público, a qual ajudou ou fez o que pôde para preservar-lhe a vida, tá? Mas vamos ver aqui. Na matéria diz que, muito machucada, ela obteve autorização temporária para viver com a família paterna e luta pela guarda definitiva. Ok, agora eu não vou, né? Ou seja, eu vou mostrar um pouco aqui das imagens. Essas são as imagens do corpo da menina, mas tem muito mais cicatrizes que essas, né? Não são somente cicatrizes físicas, são cicatrizes psicológicas e cicatrizes também de alma. Mas nós torcemos para que a rede de proteção possa minorar a dor e ressignificar todo o procedimento junto a ela, no que diz respeito ao seu próprio entendimento de vida. Mas vou agora à matéria que eu copiei aqui para poder... Eu copiei a matéria aqui para, de alguma forma... Essa aqui é a matéria, tá bom? É que eu quis omitir aqui alguns dados ou nome de pessoas, e por isso é que ela está desse jeito. Vamos aumentar um pouco aqui. Vamos diminuir um pouco, que está muito. Ok. Então, conta a matéria, que aos 13 anos de idade, a adolescente retratada na reportagem acumula 10 anos de estupros, espancamentos, xingamentos
e outras agressões físicas e psicológicas cotidianas proferidas pela própria genitora e o padrasto. A violência doméstica, que vem sendo potencializada pela violência institucional, praticada pela Justiça no norte do estado, bem como pelo Conselho Tutelar daquele município. Em seu conjunto, essas instituições que lhe têm negado o seu clamor por viver com a família paterna e a enviado para abrigos públicos, onde ela foi submetida a agressões e vulnerabilidades que resultaram em novo estupro e, por fim, a fuga para a rua, onde ela, apesar da fome, da sujeira, do frio, do medo e das violências sofridas na rua, ela se sentiu menos ameaçada do que dentro da casa da sua genitora e também dentro dos abrigos, ou seja, ela se sentiu melhor amparada na rua do que na casa da mãe e nos abrigos institucionais ao qual ela passou. As denúncias, continua a matéria, constam da solicitação encaminhada por uma entidade de proteção, de defesa de direitos de criança e adolescente, a entidade de âmbito estadual, que ela fez a entidades de âmbito estadual e nacional. Também fez essa solicitação à ouvidoria do Conselho Nacional de Justiça, ao qual nós falamos nas capacitações que qualquer um pode se socorrer quando vê que as medidas adotadas no judiciário não estão tão adequadas, né? Então, a gente pede aí orientação jurídica para ver sobre as orientações do Conselho Nacional de Justiça e também sobre as jurisprudências do STJ e STF. Mas vamos lá. A matéria continua também que essa entidade de defesa fez a solicitação à presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, advogada popular fulano de tal, a responsável pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica, a coordenadora de promoção e defesa dos direitos das mulheres, da Defensoria Pública do Estado, a coordenadora de núcleos de enfrentamento à violência de gênero em defesa dos direitos da mulher, do Ministério Público. Ok. A solicitação é assinada pela coordenadora geral da entidade de defesa, junto com os advogados, 2 advogados, e que fazem parte da equipe jurídica do programa de defesa deles. E pede urgência na apuração e providências, denunciando a revitimização sofrida pela adolescente, em função de determinações arbitrárias. O documento arrola os nomes dos juízes da Vara da Família, também de pessoas da família paterna, a quem ela chama de mãe, e com quem deseja morar. Internação em abrigo público, não é? Tudo isso no documento dessa entidade de defesa, bem como do promotor de justiça e do juiz, tá? Vai colocando o nome aí do promotor, do juiz, ambos do município X, que insistem na reintegração da adolescente à família materna. Essas autoridades estão insistindo na reintegração da adolescente à família materna. Olha só, é a mesma coisa do menino Bernardo, gente. A mesma situação. Quando o juiz, pensando em talvez fazer o melhor, acabou mandando ou autorizando ou determinando que Bernardo voltasse para a casa do pai. No caso do Bernardo, era o pai e a madrasta. E, no fim, aconteceu o que aconteceu, né? Mas vamos lá. Que insistem na reintegração da adolescente à família materna após sua fuga do abrigo. E, como consequência, as novas violências físicas e sexuais sofridas pela menina. E cita ainda os nomes dos abrigos por onde ela passou no município ou nos municípios, tá? Abrigos onde ela foi acolhida institucionalmente e onde também, segundo os relatos aqui da notícia, sofreu abusos de várias naturezas.
A notícia continua falando. Os fatos foram também narrados ao Século Diário pela própria adolescente. Século Diário, como vocês viram antes aqui, é o site, tá? Onde nós estamos colhendo essa matéria. Eu vou pôr o link da matéria aqui no YouTube, tá? Para que vocês tenham lá no Saiba Mais. Vocês vão lá, aproveitem, por favor, se inscrevam no canal. Vamos lá, vamos fazer um pouco mais aí essa amizade entre nós. Esse canal está aí há um tempo, eu agora pretendo revitalizá-lo. Espero que você, que não era inscrito ainda, se inscreva no canal, tá bom? Bom, os fatos foram também narrados ao Século Diário pela própria adolescente em entrevista concedida em companhia da tia-mãe, na manhã desse domingo, 16 de junho de 2024. Foram horas de relatos intensos de violências domésticas e institucionais que marcam sua vida desde os 3 anos de idade. Aí ela começa a contar, aqui está entre aspas, porque é a menina contando para a redação aqui do jornal. Eu conheci meu padrasto em 2013. Aí ela cita várias situações. Desde criança, ele fazia brincadeiras comigo de tirar minhas peças íntimas e colocar no rosto dele e ficar fazendo bolinha com a língua nas minhas partes íntimas. E aí cita mais algumas coisas. Ele fazia eu sentar na perna dele e fazia cavalinho, me esfregando na perna dele. Eu não entendia porque ele chamava aquilo de brincadeira. E aí nós temos vários tipos ou tipificações de violência e também nós temos já várias instituições no Brasil que já orientam crianças e adolescentes sobre esse cuidado com seu corpo, o que as protege, de que forma, de como elas vão perceber alguma coisa, só que às vezes se exageram também, né? Existem alguns relatos que nós lemos aqui na internet que acabam amedrontando a criança de todo e qualquer carinho verdadeiro de sua mãe, de seu pai e das pessoas mais próximas. Às vezes aquelas pessoas que a amam verdadeiramente e que não estão com segundas intenções. Então é assim, é necessário educar as crianças. Mas como diz alguns dos especialistas, nós preferimos pecar para mais positivamente do que para menos, deixando a desejar alguma informação. Então, mesmo que seja assim, que elas se sintam mais protegidas do que menos atentas. Isso é importante, tá bom? Mas aqui continua a menina. A adolescente conta que, à medida que foi crescendo, foi vendo que o que lhe acontecia não era brincadeira e passou a reclamar com a genitora, com a mãe dela. Mas ela não tomava nenhuma medida para protegê-la. Ao contrário. E aí nós vemos aqui uma situação incrível, né? Ela relata que a mãe a fazia tomar bebidas alcoólicas e também remédios para dormir, para continuar permitindo os estupros que o padrasto fazia ou realizava. Só Deus. A gente vai lendo porque a gente precisa aprender mesmo a lidar com as situações com equilíbrio emocional suficiente, tá bom? Por isso, não venham com comentários assim muito radicais que não têm nenhuma fundamentação e nem buscam a justiça. Nós sabemos que existe aí todo um rol, um trâmite judicial, e nós sabemos também que, além disso, ou pelo menos é o que eu creio, existem justiças superiores também. Tá? Agora, cabe a nós apenas analisar friamente e fazer de tudo para que as pessoas que passaram por algum tipo de violência ou testemunhar violência possam estar protegidas pelas instituições e pelas leis no Brasil. Continuando. Sem apoio em casa, a então criança passou a pedir socorro nas instituições, mas continuou desamparada. E aí a menina relata: eu fugia várias vezes para ir ao conselho tutelar, mas o conselho tutelar era assim como minha genitora. A conselheira fulana é amiga dela, ou seja, a conselheira é amiga da mãe. Saem juntas para as festas. Então ela é uma amiga íntima.
Quando eu chegava no conselho tutelar e contava o que acontecia, eles ligavam para a minha genitora me buscar. Sua filha está aqui, contando um monte de coisas. Vem buscar ela. Em casa, minha genitora ficava só o ódio comigo e me batia muito, muito, muito. Ela me estraçalhava todinha. Me batia de cinto, chicote, e às vezes tacava banha quente, vidro, madeira, essas coisas pesadas, muita coisa, ou seja, o que a mãe encontrava pela frente. E minha genitora faz campanha para conselheiro tutelar. Dava bebida de graça para o pessoal do tráfico. Uau! Fazia todo mundo achar que a errada sou eu. Eu não considero ela como minha mãe, porque nenhuma mãe faria isso com o filho. E realmente. Agora, aqui o detalhe que nós queremos dizer. Em muitas situações que nós estamos capacitando conselheiros tutelares, nós dizemos que se ele é amigo íntimo, ele deve se considerar parte e declarar-se impedido de verificar a situação. Agora, mais do que declarar-se impedido, é manter o sigilo sobre a situação. Se eu moro numa cidade pequena, conheço todo mundo e sou conselheiro tutelar, e uma criança adentra ao conselho tutelar, criança ou adolescente, para relatar um caso, o que eu devo fazer? Se eu sou amigo íntimo dessa família ou amigo próximo, eu devo me considerar impedido de atender o caso. Se eu estiver sozinho lá, eu vou ligar para outro conselheiro e dizer, por gentileza, vem aqui por isto ou isto. E o conselheiro, então, outro que não é amigo íntimo ou amigo da família, não é amigo dessa maneira assim de constatação, vai vir para ouvir e registrar o caso e dar os encaminhamentos ou fazer as solicitações devidas. Correto? Então, você, conselheiro ou conselheira tutelar, deve se colocar impedido em várias situações. E não é só esta, como também nos alerta as resoluções de é um devedor. Se alguém me deve dinheiro e agora a família daquela pessoa que é minha devedora está com uma criança ou adolescente numa situação, eu estou impedido de verificar a situação. Se eu também sou devedor de alguém, vamos supor que a família ou as pessoas ficam sabendo que eu tomo dinheiro emprestado na mão de outras pessoas e que devo algum montante para aquela família que agora está tendo uma criança ou um adolescente sendo atendido pelo Conselho Tutelar. Eu também me declaro impedido de seguir com essa análise do caso e de dar qualquer encaminhamento, embora eu vá assinar junto com o colegiado, tá? Eu vou assinar o que a maioria, ou seja, o que o colegiado decidir dos encaminhamentos. Eu vou assinar, mas eu não vou ficar apurando. Posso participar do debate e devo manter o sigilo. O que é trabalhado no Conselho Tutelar permanece no Conselho Tutelar. Não deve ser dito, conversado, alardeado para o marido, para a esposa, para a mãe, para o pai ou para os próprios filhos em casa. Por favor, para que mal pior, ou seja, mal pior, me perdoe, não sei, mal é mal, né? Para que outros males não aconteçam, tá bom? Então, fica a dica. Mas vamos continuar com a notícia. Aí relata aqui que ela depois foi procurar o pai biológico, tá? Fala várias situações. Eu vou colocar o link, depois vocês mesmos leem na matéria e tá tudo bem. Os cabelos presos também mostram o desalinho de um corte violento feito pelas colegas do último abrigo, uma das muitas formas de intimidação para que ela as seguissem em fugas noturnas da casa. Olha só, num dos abrigos que a menina estava,
A menina que relata, ou quando ela foi visto o corte, ela relatou que foi das colegas lá daquele abrigo, daquele espaço de acolhimento institucional, que tem pessoas de N naturezas e que precisa estar muito bem amparada, vigiada e trabalhada, para que não haja vitimização entre as próprias pessoas acolhidas. E que chamava essa menina para sair, elas fugiam à noite. Segundo a menina, algumas pessoas do abrigo já sabiam disso, mas não davam conta. Bom, aí ela continua dizendo, aí aqui a matéria continua dizendo, onde foi obrigada a consumir drogas e entrar em um carro onde sofreu estupro coletivo por homens desconhecidos que circulavam nas redondezas do abrigo em busca de vítimas. Olha, mau caráteres, pessoas que sabiam que ali tinha pessoas fragilizadas, viviam pessoas fragilizadas, e que de alguma forma, sabendo disso, seja porque elas mesmas contam, tá? Para os amigos e as amigas, infelizmente eles mesmos contam. E aí algum mal intencionado acaba rondando ali, procurando a quem devorar. Uau, isso é bíblico, inclusive, não é? Diz que o leão está ao redor procurando a quem devorar. Ou seja, o rugido está ali, por perto. É necessário vigiar e ficar sóbrio. Mas aqui são coisas que aconteciam com as próprias colegas do abrigo, né? Ou seja, do acolhimento institucional. Vamos lá, continuando aqui a notícia e depoimento, né? Foi feito um boletim de ocorrência em dezembro, de 26 de dezembro, tá bom? Dando conta de estupro de vulnerável pelo padrasto, na Delegacia de Proteção à Infância e Juventude. Na entrevista desse domingo, 16 de junho de 2024, a adolescente conta que esse estupro aconteceu mesmo, lá em 2021. Se não me falha a memória, depois vocês vão ver aí a notícia, tá? Após a medida protetiva que ela conseguiu contra o padrasto. Olha, devido a ter passado pelo que passou, ser atendida por médico, ser caracterizado, ter um boletim de ocorrência, mesmo assim ela tinha medida protetiva contra o padrasto, tá? Porém, o caso ocorreu. Eu tinha medida protetiva, mas minha genitora, segundo a menina aqui, deixava ele entrar no meu quarto à noite e ele continuava cometendo os abusos. Isso que estava encoberto aí é uma análise feita pela equipe judiciária, os técnicos do judiciário, tá bom? Então, diz lá, sobre o relato da adolescente, a analista judiciária destaca que, mesmo à distância, ela se sente ameaçada pela mãe e tem medo de sair de casa, até acompanhada, e afirma que não gostaria de voltar a morar com a mãe no município tal, que sua vida melhorou e que agora tem um pai e até amor, porque ela já tinha descoberto o pai biológico, já havia se comunicado com ele, já havia relatado pelo que está passando, e o pai resolveu auxiliar a filha, que agora ele reconhece, até mesmo depois de todos os exames, aí, porque o pai estava afastado desde sempre. Então, também houve exames de DNA e tudo mais para constatar a paternidade. Ele, então, está interessado em ajudar e isso é muito bom. Bom, lamentando, sentir saudades da irmã mais nova, que ainda está lá com a mãe dela, e se entristecer com a possibilidade dessa irmã passar pelos mesmos problemas que ela, e gostaria apenas de reaver suas fotografias deixadas na casa da mãe. É o desejo dessa menina de 13 anos. Tá? Tudo isso no relato da analista judiciária. Ok. Em suas considerações finais, a analista judiciária afirma observar que a adolescente está bem ambientada na casa da família paterna e que, no momento, teme muito uma reaproximação da mãe e a possibilidade de retorno à convivência com a mãe. E que tanto o pai quanto a família paterna demonstram interesse em assumir os cuidados e proteção da adolescente, considerando inclusive a participação materna, caso no futuro a adolescente manifeste esse desejo de reaproximação com a mãe, se ela desejar isso no futuro,
também isso está sendo considerado e trabalhado. O documento ressalta a postura negligente da genitora, o documento da analista judiciária. Percebemos que as preocupações da mãe estão voltadas para possíveis consequências de seus atos, principalmente no que se refere à perda da pensão paga pelo INSS. Demonstra dificuldade de se colocar no papel de mãe em defesa da filha. Vou só explicar um pouquinho o que está aqui, porque eu paguei lá no dado anterior. Quando a menina nasceu, o pai biológico não estava mais presente com a mãe, nem viu o nascimento, então aí um outro companheiro da mãe registrou a menina como se fosse o pai. Esse que registrou faleceu, e a mãe conseguiu receber do INSS uma pensão dele. Então agora, com o registro, a descoberta do pai biológico e tudo mais, é possível a revisão dessa certidão de nascimento aí da menina, onde se incluiria, ou vai se incluir, o nome do pai verdadeiro da menina, o qual nós esperamos que obtenha a guarda e que verdadeiramente a proteja. Mas o fato é que, aí se ele entrar nesse rol, a mãe que estava recebendo do INSS algo indevido, ou devido, mas não tão devido, vai parar de receber. Então, as técnicas do judiciário constataram no diálogo, ali no arrazoado, naquele bate-papo todo com a mãe, a preocupação da mãe com esse fato. Então, esse foi colocado no relatório. Tá. Um mês após o relatório, o juiz tal declinou do caso, ele saiu fora do caso, e o caso foi assumido por um outro juiz. Esse outro juiz pegou todo aquele rol de situação que já vinha ocorrendo há um bom tempo, só que ele decidiu emitir medidas de proteção. E aí, eu apago tudo, porque tem nome de juiz, de promotor e tudo mais, que aceitou uma decisão da menina voltar para casa materna ou ficar acolhida institucionalmente lá até que a coisa se resolvesse. No mês seguinte, ou seja, um mês depois o juiz saiu, veio outro juiz. No mês seguinte, o mesmo magistrado determinou, conforme expõe o cronograma de fatos elaborado por aquela instituição de defesa que está tentando de tudo para que essa menina seja amparada, protegida e a revitimização acabe, tá? Ou seja, a violação dos direitos acabe. Então, segundo os fatos dessa instituição, a internação, ou seja, o juiz determinou a internação da menina em abrigo com auxílio do comissariado de infância. Então, nesse município, nessa comarca, existe ainda os comissários lá da infância, né? É uma determinação local, algo de cada comarca, algo do juiz, não é mais algo federal, até porque a lei que era o Código de Menores, que instituía o comissariado de menor, foi abolida, foi revogada, com essa lei também foi revogado todos os comissários de menores. Porém, por portaria, os juízes aí acabam, em algumas varas, tendo esse apoio da população, de alguns que ainda se acham, né, assim, polícia de criança, e acabam fazendo também, ou seja, servindo as comarcas. Mas vamos lá. Com o auxílio do comissariado da Infância e Juventude e a força policial, a menina foi, então, levada para o abrigo. No dia 30 de abril deste ano, 2024, ao registro de internação em abrigo, após alta hospitalar, porque ela estava tratando dos danos provocados pelo último estupro que ela tinha sofrido, tá? Em outras instituições e também na rua. Ok. Passado mais um mês, o cronograma registra, em 27 de maio, a denúncia de lesão corporal sofrida pela vítima por policiais e pessoas do abrigo. Uau! Conforme boletim unificado da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente. A adolescente foi, então, transferida de um abrigo para outro. Lá, passado pouquíssimos dias, em 3 de junho de 2024, registrou outro boletim no DPCA, denunciando estupro coletivo sofrido quando estava sob responsabilidade da instituição
conforme ressalta o órgão aí de defesa. A delegacia encaminhou para exame de corpo de delito. Esse exame constatou a lesão corporal, com coito anal, conjunção carnal. O Departamento Médico Legal também encaminhou a menina ao Programa de Atendimento à Vítima de Violência Sexual, tá? Projeto de extensão do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. 4 dias após todo esse sofrimento, o promotor de justiça também ignorou as orientações do relatório da analista judiciária, aquela lá do judiciário que já tinha feito há 2 meses atrás toda aquela análise, e no dia 7 de junho requereu a reintegração dessa menina à sua mãe ou algum outro integrante da família extensa materna. Requerimento que foi acatado pelo juiz tal no dia 13 de junho passado, de 2024. No mesmo dia, o advogado do pai do adolescente voltou a solicitar o retorno dela para a casa paterna, ou também da tia-mãe, que é da família extensa do lado paterno. Como nós vemos que ela tinha, então, laços de afetividade e afinidade com esse familiar extenso, conforme prega o parágrafo único do artigo 25, se não me falha a memória, da Lei 8.069, nosso tão querido Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, correto? Então aí foi esse advogado e a tia encontrar a menina que disse que estava no matagal, próximo do abrigo, e pedia socorro à família paterna. Eles sabiam que ela estava nas ruas há muitos dias, desde que havia fugido do abrigo, depois daquele estupro de 30 de abril. Ok. Aí aconteceu algumas coisas, eles foram lá, encontraram do local, os 3 seguiram para a delegacia, onde foi lavrado o boletim de ocorrência e em seguida para o plantão judiciário, onde o advogado pediu guarda provisória do adolescente. O atendimento foi feito pela juíza de plantão, fulana, que já havia sido informada do caso. Por quê? Olha como são as coisas quando nós estamos integrando a rede. Quando a rede está integrada e os casos são mais conhecidos, sigilosos, mais conhecidos por quem de direito, o que ocorre? Às vezes alguém que também já estava a par do ocorrido, que talvez não fosse a pessoa que estava atuando no caso, mas que agora passa a ser, sabendo já de todo o histórico, toma outro tipo de medidas. Então, essa juíza, ela já foi da gestão da Coordenadoria Estadual da Mulher em situação de violência doméstica e familiar do Tribunal de Justiça. Bom, no termo de audiência, a juíza destaca que a menor, aqui a palavra menor, vocês me desculpem, é o que existe ainda dentro do Código Penal, também dentro do Código Civil, por isso os magistrados ainda usam, às vezes é uma pena, não é? Pessoas que estão dentro do sistema de garantia, seja na vara da infância e juventude, seja dentro da Coordenadoria de Infância e Juventude, ou dentro do Departamento de Infância e Juventude das OABs, às vezes eles acabam utilizando a palavra menor, ao invés de usar a palavra adolescente ou criança. Eu peço que você, que é do sistema de garantia, que faz parte conosco de todo esse arcabouço, tá? De manifestação, para que nós passemos a evitar os rótulos, que não use a palavra menor também. No caso aqui jornalístico, o próprio jornal também acaba usando essa terminologia por uma falta de conhecimento ou de traquejo com o assunto, tá bom? Isso se não foi a própria autoridade quem falou, foi o jornal. Mas voltando aqui. No termo de audiência, a juíza destaca que a menor tem medida protetiva de urgência contra a sua genitora e contra o padrasto, pelo fato de ter sido vítima de abuso do padrasto. Com o consentimento da mãe, foi levada a 2 outros abrigos, tendo sido também vitimada pelas outras adolescentes abrigadas, com agressões de toda a natureza, levando-a a buscar a rua como seu abrigo. Olha só, a magistrada está constatando isso diante do que ouviu, do que presenciou e do que leu. Com base nos fatos relatados no último boletim unificado, é o boletim de ocorrência unificado, e ela determina, excepcionalmente, encaminhar a referida adolescente por 2 semanas aos cuidados, tá? Da tia-avó.
é isto. Tia-avó não, da tia-mãe. Ela considera mãe, por isso que ela chama de tia-mãe, tá? Ok. Quero ser feliz. Aqui, então, é outro tópico da notícia. Na entrevista concedida ao Século Diário, a adolescente conta que durante todos esses anos nunca conseguiu ter voz diante das autoridades, a não ser durante a diligência da analista judiciária. Ninguém nunca quis me ouvir. Aí ela relata outras coisas aqui que eu apaguei, vocês podem ver na notícia lá depois. Perguntada sobre o que ela mais quer neste momento, ela afirma com rapidez e firmeza: eu quero ser feliz. A menina quer apenas ser feliz depois de tudo que sofreu e do que ainda sofre psicologicamente. Viver com a minha mãe e com a minha família paterna e não voltar para a minha genitora de jeito nenhum. Ela chama de mãe essa tia, tá bom? Por isso que ela fala viver com a minha mãe e a família paterna. Essa tia que é do lado paterno. E quero que ela, a genitora, pague pelo que fez comigo. Ela, meu padrasto, as pessoas da justiça que nunca me ouviram na vara da infância, os abrigos, os policiais que me bateram e a conselheira, né, que é a conselheira tutelar. Eu quero morar aqui com a minha mãe e quero, novamente, essa mãe aqui é aquela tia que ela considera como mãe. E quero que todo mundo que fez mal para mim pague de uma forma correta perante a lei. Uau! Essa é a matéria, eu vou colocar o link da matéria para vocês verem. Mas eu peguei aqui no site, esse site aqui, vou mostrar para vocês também. Esse daqui, crime de violência institucional, né? Meu site jurídico, correto? Então eu peguei o seguinte arrazoado. A Lei 14.321, ela altera a lei, eu vou até pegar aqui para vocês também, para vocês acompanharem, a Lei 14.321 altera a Lei 13.869, a Lei 13.869, a Lei de Abuso de Autoridade. É uma lei também que nós tratamos, ou seja, passamos por ela, en passant, nós não nos aprofundamos tanto, mas nós dizemos sim sobre as suas consequências no que diz respeito às atividades do Conselho Tutelar ou dos órgãos municipais que também atuam no sistema de garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Então diz que essa lei 14.321, alterando a lei, ela tipifica o crime de violência institucional, tá? E aí depois também vocês podem baixar a lei aí. Eu coloco isso também nas leis que fortalecem o ECA, tá? Mas que ainda não, eu tirei de circulação, mas vou relançar o livro logo, logo, tá? Bom, então o que é que diz a lei? Violência institucional, artigo 15A, ela está introduzindo o artigo 15A na lei de abuso de autoridade, que é a lei 13.864. Submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que a leve a reviver, sem estrita necessidade, reviver o quê? A situação de violência ou outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigma. Qual é a pena para quem faz uma pessoa passar por uma revitimização, ou seja, passar de novo por situações como esta? 3 meses a 1 ano e multa. Ok, se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena aumentada de 2/3. Então, se o agente público, a pessoa que está ali, você, ator do sistema de garantia dos direitos da criança e adolescente, permite que um terceiro qualquer, um padrasto, uma tia, uma avó, um irmão mais velho, um irmão mais novo, uma professora, sei lá quem, intimide aquela pessoa que está sendo vítima, aquela criança ou aquele adolescente, a pena que de 3 meses a 1 ano será aumentada em 2/3. Se, parágrafo 2º, se o agente público, ele mesmo, intimidar a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, a
aplica-se a pena em dobro, ou seja, vai ser de 6 meses a 2 anos e multa, correto? Então, é só para que vocês, ou seja, nós todos, dentro do sistema de garantia, fiquemos atentos com os procedimentos que nós estamos realizando, tá bom? A forma, o jeito, a competência de fazer e o direito e o tato, tá? Ou seja, a legalidade para fazê-lo também. Considerações gerais deste site que eu falei no início, né, meu site jurídico. O legislador conferiu ao novel tipo penal o nome juris de violência institucional. Cuida-se de forma específica de violência praticada pelas instituições públicas e seus agentes, não obstante o seu dever de promoção da dignidade e dos direitos humanos em diversos contextos da vida em sociedade. Ou seja, tanto as varas da infância, quanto as coordenadorias da infância e da juventude do Ministério Público, quanto os promotores da infância e da juventude, quanto aos conselhos tutelares, conselhos dos direitos, CRAS, CREAS, educação, saúde, esporte, lazer, administração pública em geral, todos nós somos órgãos e instituições formais, criadas para estar de alguma forma servindo ao público, um serviço público de fato. Então, pode ser um órgão público ou pode ser uma entidade que presta um serviço de relevância pública, conforme nós vemos no parágrafo único do artigo 4º do ECA, no inciso B, se não me falha a memória também, depois demos uma olhada lá, por gentileza. A legislação brasileira, continua o escritor ali do site, deixa eu ler de novo, meu site jurídico. A legislação brasileira nos fornece parâmetros conceituais acerca da violência institucional. Vejamos. No âmbito da tutela das crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência, temos a Lei 13.431, que é a que institui a escuta especializada ou depoimento especial, tá? Que no seu artigo 4º, inciso 4, define violência institucional, lá na Lei 13.431, também revisa a questão de violência institucional e diz lá, como sendo aquela praticada por instituição pública ou conveniada, inclusive quando gerar revitimização. Então, é uma instituição, uma OSC, que está prestando serviço para algumas das secretarias, e essa OSC, então, pode cometer este crime de violência institucional? Pode, através dos seus agentes. E os agentes e o dirigente vão responder por isso. Deitando luzes sobre tais conceitos, temos o Decreto 9.603, que regulamenta a Lei 13.431, que diz que, por violência institucional, tem-se a violência praticada por agente público no desempenho de função pública em instituição de qualquer natureza, por meio de atos comissivos ou atos omissivos. Fez porque fez ou fez porque não sabia que tinha que fazer, ou que não tinha que fazer. Que prejudiquem esses atos, que prejudiquem o atendimento à criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência. O mesmo decreto 9.603 conceitua revitimização como discurso ou prática institucional que submete crianças e adolescentes a procedimentos desnecessários, repetitivos, invasivos, que levem as vítimas ou as testemunhas a reviver a situação de violência ou outras situações que gerem sofrimento psíquico, sofrimento psicológico, sofrimento espiritual e, às vezes, carregando uma química no corpo que também gera sofrimento físico, tá bom? Só de relembrar a situação. Bom, os neurocientistas estão aí para nos explicar isso.
ou seja, que gere sofrimento, estigmatização ou exposição de sua imagem. Artigo 5º do Decreto 9.603. Pelo que se nota, o artigo 15A, lá da Lei de Abuso de Autoridade, recentemente introduzido na Lei de Abuso de Autoridade, seguiu o mesmo espírito do Decreto 9.603. É isto. Então, gente, nós estamos aqui para divulgar isso e eu quis falar de novo sobre esse assunto. O vídeo ficou longo, eu sei. Vou colocar os links aqui no Saiba Mais. Não esqueçam de comentar se quiserem. Se puderem, também vão ajudar o meu canal aí a se desenvolver. Assinem o canal. Vamos fazer um debate assim tranquilo, calmo. Eu vou postar essa mesma mensagem aqui do YouTube lá no grupo de estudos do ECA Capacita no Facebook. Provavelmente eu vou postar também na página ECA Capacita do Facebook. Vou fazer um chamamento para que as pessoas que estão no Instagram ECA Capacita possam vir assistir essa matéria no canal do YouTube ECA Capacita. Então é isto. O apelo é: vamos fazer de tudo para que novos casos semelhantes ao do menino Bernardo não tenham o mesmo desfecho. Por favor, foi a primeira matéria que eu coloquei no meu site. Foi o primeiro estudo um pouco mais prolongado, que eu fui acompanhando vários jornais para saber do caso. E o desfecho realmente foi muito triste. E saber que muitos agentes, atores, órgãos do sistema de garantia poderiam ter agido melhor e não agiram. Nós estamos pedindo por esta menina, no município onde ela vive. Também estamos pedindo por todas as outras meninas e meninos que, de alguma forma, estão sendo violados física e sexualmente. Vou colocar no link aqui do Saiba Mais também, para que vocês adquiram. Agora não há mais a promoção que nós tínhamos em maio, mas ainda vale a pena, está com preço ótimo. Adquiram o livro Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, Legislação e Conceitos. Espero que vocês realmente possam absorver apenas o que for bom, sem nenhum tipo de julgamento moral, ou, se o tiver, que tenhamos um discernimento superior que venha dar ou trazer luz ao nosso entendimento para que a nossa ação seja sublime, não seja apenas de se revoltar contra a espécie humana, mas que seja sublime, de resgatar e de fazer alguma coisa em prol do nosso semelhante. Fiquem com o bom Deus, sucesso na caminhada e até breve.